Pensa no seguinte, na verdade, eu sei lá mais como é que é a vida. Eu sempre vou dizer uma coisa para você. Eu fui criado, né? Meu pai trabalhava lá e era o meu meio que eu convivi dos 6 aos 13 anos de idade, que era numa escola que corresponderia à FEBEM de hoje. Vou repetir, eu não era interno, mas era onde eu fui criado. Meu pai trabalhava lá e naquela época tinha direito, algumas pessoas, sei lá, os funcionários, a umas casinhas e tal. E era lá que eu vivia a minha vida. E era o que? Era só bandido. Não tinha esse negócio. Na época, órfão era chamado de desvalido. E bandido, hoje é chamado de infrator. Antigamente chamado de bandido mesmo. Resumo, tinha de tudo no colégio. Tinha assassino, traficante, ladrão, tinha de tudo. Tudo uma garotada, que eu acho, se eu me recordo bem até a idade, naquela escola acho que até 16, eu não lembro mais, porque faz muito tempo. Mas enfim, por isso que eu digo, bandido eu conheço de berço. Mas eu pensei que eu já tivesse visto tudo, porque quis a vida que depois desse período de escola e tal, depois eu me meti com esporte, e aí depois virei jornalista numa dessas obras de Deus, e depois do esporte quis a vida que eu voltasse da onde eu convivi na infância, para lidar com essa violência social que é muito maior hoje do que naquela época. E o que me impressiona é que quando eu acho que eu já praticamente vi tudo, eu descubro que eu não vi nada. Por quê? Porque a crueldade humana é surpreendente, né? A minha sensação às vezes é que a bondade tem limite, a crueldade é o infinito. Porque eu vejo cada coisa. Olha a história. Essa aqui é Graciara. Mostra ali só um instantinho. A mocinha de vestido é Graciara, uma fotinho dela aos 19 anos grávida. Ali está a filhinha dela, né? E do lado está o travesti Mirella, né? É assim que também tem 19 anos. Todo mundo se conhece. Só que Mirella, o travesti, toma a seguinte decisão: aceitar a proposta da dona de uma funcionária, melhor dizendo, de uma clínica de estética. E o que quer a mulher da clínica de estética? Um bebê. De preferência, uma menina. E ela diz para a Mirella, vê se é possível. Diz para travesti o seguinte, ó, eu te dou um celular que custa 3 mil reais e um aplique de cabelo que custa 2 mil reais. São 5 mil reais. A travesti disse, deixa comigo. É aí que vai entrar Graciara. Mirella já conhece Graciara e sabe que ela está grávida, quase dando à luz. Naquele dia, Graciara foi, né, 8 meses, foi na casa de uma amiga que estava no jogo. Nisso aparece Mirella. Aí, e diz para ela o seguinte, essa aqui: por que você não vai numa festa com a gente? Vamos só um pouquinho. A moça vai e entra no carro. A essa altura são 3. Ela, a amiga que ela foi na casa e a travesti Mirella. E 4, a bebezinha que está para nascer. 8 meses para 9.
Muito bem. Eles saem de carro. Só que a tal amiga tá no rolo. Graciara é sedada no carro. Plum, apaga. Eles pegam, vê o limite da crueldade de um ser, porque humano não é. Leva a moça para uma casa. Ao chegar na casa, fazem um parto. Tiram o bebê, que está vivo e passa bem. Está no hospital. Resumo. Mas ali tem uma mulher que acabou de parir à força. Eles quer saber, isso não serve mais para nada. Pegam e dão fim à moça e jogam num rio, numa represa, num córrego, enfim. No que faz isso? Levam para ter uma ideia, ó, bota ali, só para ter uma ideia. Graciara, a bebê que ela teve e a travesti Mirella entram na casa, tiram o bebê e dão fim à mãe. Nisso, a amiga que ela estava na casa ajudou a sedar. Levam para uma represa, jogam lá no rio, o corpo é encontrado a 130 quilômetros numa represa. A polícia vai e começa a investigar. Primeira a ser presa, a travesti Mirella, que contou tudo e diz, não, a criança está na casa de uma mulher lá que está cuidando pra gente. Que tal? A menininha que nasceu dessa maneira está no hospital e passa bem. Põe no Cidade. Um crime macabro, cercado de mistério e detalhes cruéis. Tudo começa com o desaparecimento de uma jovem de 19 anos, moradora de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Foram dias de angústia até a família receber a confirmação. Graciara Belo Vieira estava morta, boiando em uma represa. A investigação da polícia foi rápida e o bebê encontrado. Segundo os médicos, como o parto foi feito antes dos 9 meses, a criança precisa ficar em observação. Nesta foto, a menina está nos braços de um policial assim que foi resgatada. O mistério envolvendo a morte de Graciara começou no último dia 18. Ela saiu de casa para se encontrar com uma amiga, a 4 quarteirões de onde morava. Não foi mais vista. A jovem foi encontrada morta em uma represa a 130 quilômetros de Uberlândia. O caso começou a ser desvendado a partir da prisão de um travesti. Lucas Mateus da Silva, de 19 anos, conhecido como Mirella Linhares, foi detido em Ituiutaba, cidade onde o corpo foi encontrado. Além do travesti, outras 2 pessoas também foram presas, a mulher que estava com o bebê e a outra que ia comprar a criança. A nossa equipe acompanhou com exclusividade a chegada de uma das presas à Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia. A mulher que aparece nas imagens, de vestido vermelho e ao lado do delegado, foi na casa dela onde a polícia encontrou o bebê. Uma outra mulher já tinha sido presa. Se trata de uma profissional que trabalha com estética. Nenhuma das suspeitas aceitou gravar entrevista, mas os detalhes que deixam esse caso ainda mais macabro foi revelado pelo advogado de uma delas. O primeiro deles é que o bebê seria entregue à esteticista presa. A mulher contou à polícia que não podia ter filhos. É aí que o travesti entra na história. Ao saber que ela estava querendo ter um filho, ele chegou para ela e falou para ela que teria um meio, que teria uma pessoa querendo fazer uma doação de um filho, que não daria conta de cuidar. Outro detalhe que chama a atenção é a forma como as suspeitas negociaram a criança. O bebê seria entregue à esteticista em troca de mercadorias. Um smartphone no valor de R$3.000 e, acredite, um mega hair avaliado em R$2.000.
A suspeita presa em Ituiutaba seria amiga da jovem morta, que foi se encontrar com ela no dia do desaparecimento. Depois da confirmação da morte de Graciara, a família falou com nossa equipe. A mãe da jovem conta que ela estava muito feliz à espera da filha, Alícia Mariane. Aqui, o quarto dela já estava todo preparado. Olha o bercinho da filhota. E recadinhos, ó, meu bebê está chegando, já estou com 36 semanas e 6 dias. Veja só o guarda-roupa já todo montadinho para a chegada da filha. Olha só os vestidinhos, o sapatinho. E ela fez uma agenda, viu? Nessa agenda aqui, recados para a filha, ó. Minha única razão, mesmo que o tempo nos separe, é ter o meu coração. Fazer versinhos para a filha. O bebê continua internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. E apesar de tamanho sofrimento pela perda da filha, a avó da criança falou da emoção de segurar o bebê pela primeira vez. Estou muito feliz, estou muito mesmo contente de ter ela nos meus braços, que eu tive o prazer de pegar, de beijá-la. Mas, apesar das prisões, ainda há uma série de detalhes a serem esclarecidos sobre o caso. Pois é, e é isso que a gente está esperando, né? Porque a polícia acredita que possa ter mais gente envolvida nisso. Ó. Agora, algumas cidades vão ficar com as suas programações locais. Eu desejo a você uma boa noite, fique com Deus. E amanhã nós nos encontramos no nosso Cidade Alerta. Tchau. E nós continuamos. Travesti, a que matou a mãe, tirou o bebê. E nessa barbaridade, né, um negócio que, uma crueldade sem fim, eu vou a Belo Horizonte com a nossa Dorremi, que tem mais informações. Boa tarde, Dorremi. Diga lá, meu amor. Oi, Marcelo. Olha, a polícia acabou de dar uma coletiva na cidade de Uberlândia e agora já conseguiu identificar 6 pessoas envolvidas no crime. 4 delas estão presas e 2 foragidas. Uma das presas é uma enfermeira que teria ajudado no parto forçado e a outra seria a mandante do crime. Essa mulher, conhecida como Shirley, teria forjado uma gravidez para a família e para o namorado. Mas, como ela não poderia engravidar, tudo se passava de uma mentira, ela chegou a comentar com esse amigo travesti, conhecido como Mirella, que precisava de um bebê. Mirella era amigo de Graciara, então ele atraiu a Graciara para uma festa, como a gente viu na reportagem, oferecendo presentes para o bebê. E aí nessa festa a Graciara foi dopada. Eles fizeram o parto forçado com a ajuda dessa enfermeira e depois enforcaram a mulher e jogaram o corpo em uma represa. Marcelo. Valeu, obrigado, Dorremi, obrigado, meu amor. Um beijo, até já. Qualquer novidade, você chama para continuar contando. Pensa no seguinte, na verdade, eu sei lá mais como é que é a vida. Eu sempre vou dizer uma coisa para você. Eu fui criado, né? Meu pai trabalhava lá e eu era o meu meio que eu convivi dos 6 aos 13 anos de idade, que era numa escola que corresponderia à FEBEM de hoje. Vou repetir, eu não era interno, mas era onde eu fui criado. Meu pai trabalhava lá e naquela época tinha direito, algumas pessoas, sei lá, os funcionários, umas casinhas e tal. E era lá que eu vivia a minha vida. E era o que era só bandido. Não tinha esse negócio. Na época, órfão era chamado de desvalido. E bandido hoje é chamado de infrator. Antigamente chamado de bandido mesmo. Resumo, tinha de tudo no colégio. Tinha assassino, traficante, ladrão, tinha de tudo. Tudo uma garotada que eu acho, se eu me recordo bem até a idade, naquela escola acho que até 16. Eu não lembro mais, porque faz muito tempo. Mas enfim, por isso que eu digo, bandido eu conheço de berço. Mas eu pensei que eu já tivesse visto tudo, porque quis a vida
que depois desse período de escola e tal, depois eu me meti com esporte, e aí depois virei jornalista numa dessas obras de Deus, e depois do esporte quis a vida que eu voltasse da onde eu convivi na infância, para lidar com essa violência social que é muito maior hoje do que naquela época. E o que me impressiona é que quando eu acho que eu já praticamente vi tudo, e diz para ela o seguinte, essa aqui: por que você não vai numa festa com a gente? Vamos só um pouquinho. A moça vai e entra no carro. A essa altura são 3. Ela, a amiga que ela foi na casa e a travesti Mirella. E 4, a bebezinha que está para nascer. 8 meses para 9. Muito bem. Eles saem de carro. Só que a tal amiga está no rolo. Graciara é sedada no carro. Plum, apaga. Eles pegam, vê o limite da crueldade de um ser, porque humano não é. Leva a moça para uma casa. Ao chegar na casa, fazem um parto. Tiram o bebê, que está vivo e passa bem. Está no hospital. Resumo. Mas ali tem uma mulher que acabou de parir à força. Eles quer saber, isso não serve mais para nada. Pegam e dão fim à moça e jogam num rio, numa represa, num córrego, enfim. No que faz isso? Levam para ter uma ideia, ó, bota ali, só para ter uma ideia. Graciara, a bebê que ela teve e a travesti Mirella entram na casa, tiram o bebê e dão fim à mãe. Nisso, a amiga que ela estava na casa ajudou a sedar. Levam para uma represa, jogam lá no rio, o corpo é encontrado a 130 quilômetros. Se trata de uma profissional que trabalha com estética. Nenhuma das suspeitas aceitou gravar entrevista, mas os detalhes que deixam esse caso ainda mais macabro foi revelado pelo advogado de uma delas. O primeiro deles é que o bebê seria entregue à esteticista presa. A mulher contou à polícia que não podia ter filhos. É aí que o travesti entra na história. Ao saber que ela estava querendo ter um filho, ele chegou para ela e falou para ela que teria um meio, que teria uma pessoa querendo fazer uma doação de um filho, que não daria conta de cuidar. Outro detalhe que chama a atenção é a forma como as suspeitas negociaram a criança. O bebê seria entregue à esteticista em troca de mercadorias. Um smartphone no valor de R$3.000 e, acredite, um mega hair avaliado em R$2.000. A suspeita presa em Ituiutaba seria amiga da jovem morta, que foi se encontrar com ela no dia do desaparecimento. Depois da confirmação da morte de Graciara, a família falou com nossa equipe. A mãe da jovem conta que ela estava muito feliz à espera da filha, Alicia Mariane. Aqui, o quarto dela já estava todo preparado. Olha o bercinho da filhota e recadinhos, ó. Meu bebê está chegando, já estou com 36 semanas e 6 dias. Veja só o guarda-roupa já todo montadinho para a chegada da filha. Olha só os vestidinhos, o sapatinho. E ela fez uma agenda, viu? Nessa agenda aqui, recados para a filha, ó. Minha única razão, mesmo que o tempo nos separe,
é teu meu coração. Fazia versinhos para a filha. O bebê continua internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. E apesar de tamanho sofrimento pela perda da filha, a avó da criança falou da emoção de segurar o bebê pela primeira vez. Estou muito feliz, estou muito mesmo contente de ter ela nos meus braços, que eu tive o prazer. Numa represa. A polícia vai e começa a investigar. Primeiro a ser presa, a travesti Mirella, que contou tudo e diz, não, a criança está na casa de uma mulher lá que está cuidando pra gente. Que tal? A menininha que nasceu dessa maneira está no hospital e passa bem. Põe no Cidade. Um crime macabro, cercado de mistério e detalhes cruéis. Tudo começa com o desaparecimento de uma jovem de 19 anos, moradora de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Foram dias de angústia até a família receber a confirmação. Graciara Belo Vieira estava morta, boiando em uma represa. A investigação da polícia foi rápida e o bebê encontrado. Segundo os médicos, como o parto foi feito antes dos 9 meses, a criança precisa ficar em observação. Nesta foto, a menina está nos braços de um policial assim que foi resgatada. O mistério envolvendo a morte de Graciara começou no último dia 18. Ela saiu de casa para se encontrar com uma amiga a 4 quarteirões de onde morava. Não foi mais vista. A jovem foi encontrada morta em uma represa a 130 quilômetros de Uberlândia. O caso começou a ser desvendado a partir da prisão de um travesti. Lucas Mateus da Silva, de 19 anos, conhecido como Mirella Linhares, foi detido em Ituiutaba, cidade onde o corpo foi encontrado. Além do travesti, outras 2 pessoas também foram presas, a mulher que estava com o bebê e a outra que ia comprar a criança. A nossa equipe acompanhou com exclusividade a chegada de uma das presas à Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia. A mulher que aparece nas imagens, de vestido vermelho e ao lado do delegado, foi na casa dela onde a polícia encontrou o bebê. Uma outra mulher já tinha sido presa. Eu desculpo que eu não vi nada. Por quê? Porque a crueldade humana é surpreendente, né? A minha sensação, às vezes, é que a bondade tem limite, a crueldade é o infinito. Porque eu vejo cada coisa. Olha a história. Essa aqui é Graciara. Mostra ali só um instantinho. A mocinha de vestido é Graciara, uma fotinho dela, aos 19 anos, grávida. Ali está a filhinha dela, né? E do lado está o travesti Mirella, né? É assim que também tem 19 anos. Todo mundo se conhece. Só que Mirella, o travesti, toma a seguinte decisão: aceitar a proposta da dona de uma funcionária, melhor dizendo, de uma clínica de estética. E o que quer a mulher da clínica de estética? Um bebê. De preferência, uma menina. E ela diz para a Mirella, vê se é possível. Diz para a travesti o seguinte, ó, eu te dou um celular que custa R$3.000 e um aplique de cabelo que custa R$2.000. São R$5.000. A travesti disse, deixa comigo. É aí que vai entrar Graciara. Mirella já conhece Graciara e sabe que ela está grávida, quase dando à luz. Naquele dia, Graciara foi, 8 meses, foi na casa de uma amiga que estava no jogo. Nisso aparece Mirella. Aí